Olá, olá. Que sábado sensacional de futebol americano que a gente teve. Antes de mais nada, uma novidade. Estou usando o microfone de lapela, comprei para a gente testar. Queria agradecer, antes de mais nada, aos membros do canal, porque graças a eles isso é possível. Eu posso investir em equipamentos e tudo mais, então muito obrigado. A gente teve um pouquinho de problema com áudio nas últimas semanas e eu acho que o problema está sanado depois dos testes que eu fiz. Dito isso, se inscreva no canal para mais conteúdo e para você ajudar o canal, clica aqui embaixo e junte-se a nós, seja membro aqui do Like Plus. E sem mais delongas, vamos lá a mais um vídeo. Inclusive para os membros do Like Plus, tem um vídeo exclusivo prevendo Packers e Vikings, que é um jogaço hoje, eu comento às 6h25, tá? Então para vocês membros tem mais um vídeo nesse domingo. Gente, no final eu falo um pouco sobre os Chargers, um pouco sobre os Patriots, um pouco sobre os Cardinals, um pouco sobre os Rams, tá? Mas antes a gente tem que falar do que aconteceu ontem. E antes de falar de T. Higgins, de Ja'Marr Chase, de Joe Burrow, eu quero falar um pouco sobre o Bo Nix. Não foi um bom primeiro tempo, né? Como eu falei várias vezes na transmissão, o Bo Nix estava bastante hesitante em profundidade, ele terminou o primeiro tempo com menos de 100 jardas passadas, bem menos de 100 jardas, teve uma grande jogada, né, pressionado, conseguindo um touchdown em profundidade com o Marvin Mims. Depois teve aquela lambança da defesa dos Bengals no final da partida, mas o Bo Nix não tem absolutamente nada a ver com isso e conseguiu aí o touchdown que seria do empate naquele momento. Eu cheguei a falar na transmissão, antes do touchdown para o Mims, que quem assistiu o jogo dos Broncos, aos jogos dos Broncos nessa temporada, percebeu que em várias oportunidades o Bo Nix jogou mal no primeiro tempo, mas ele se recompôs no segundo tempo. Eu acho que isso é positivo por dois motivos. Primeiro, porque mostra a resiliência mental do Bo Nix, e segundo, porque mostra os ajustes no plano de jogo que o Sean Payton, que é um excelente treinador chamando ataque, faz para segundos tempos, coisas que outros treinadores acabam deixando de fazer em várias oportunidades, né? Isso é importante mencionar. Nesse jogo, o jogo terrestre de Denver foi apático no primeiro tempo e no segundo tempo ajudou bastante. O Bo Nix controlou um pouco melhor a linha de scrimmage, os Broncos, e isso permitiu mais pontos serem feitos no segundo tempo. Foi um dos piores primeiros tempos de Denver na temporada e contra os Chargers foi um pouco parecido na semana passada, tá? Então eu acho que a gente tem que elogiar também o Bo Nix nessa partida. Agora, o cerne da questão é a tempestade que foi o Joe Burrow ontem. Foi uma das atuações mais impressionantes que eu vi de um quarterback na minha vida. Foi realmente inacreditável. A gente já viu muitos quarterbacks jogando contra grandes defesas, e foi o caso ontem, né? Porque muita gente pode pensar, esse time dos Broncos não vai fazer muita coisa se for para a pós-temporada e tal. A defesa dos Broncos é uma das melhores contra a corrida, pressiona bastante o quarterback, entrou liderando a NFL em sacks e conseguiu 6 sacks no Joe Burrow ontem. Então, o Joe Burrow estava jogando contra uma grande defesa, uma defesa top 5 nessa temporada. Zach Allen, Nick Bonito, Patrick Surtain, que é o melhor cornerback da liga, que várias vezes anulou o Ja'Marr Chase, e na outra partida contra o Ja'Marr Chase, há 3 anos, conseguiu também fazer um grande desempenho. O Chase não fez nada naquele jogo. Ontem ele foi mais impactante e o T. Higgins também. Mas o Joe Burrow estava jogando contra uma grande defesa, mas não só. Ele estava jogando contra o próprio kicker, que erra um chute de 33 jardas na prorrogação, e contra a própria defesa, porque o que aconteceu na campanha derradeira, né, e teve, claro, o mérito do Bo Nix, embora ele tenha perdido aí uma conexão com o Courtland Sutton no campo de ataque, mas conseguiu o touchdown no final das contas. O que aconteceu nessa última campanha, com 1 minuto e meio, com os Broncos só com um tempo para pedir, é completamente ridículo. Eu já vi a defesa dos Bengals várias vezes mole nessa temporada, mas nesse nível é completamente ridículo e, assim, é absurdo, beira o absurdo que aconteceu aí durante essa temporada. Existe muita gente nos Estados Unidos, eu abri aí o Twitter hoje, muitos analistas sugerindo que o Joe Burrow possa ser eleito MVP dessa temporada. A gente não tem um histórico recente, neste século não aconteceu, por exemplo, de um MVP ser eleito com o seu time não indo para a pós-temporada, mas talvez o mais perto que possa chegar é isso. Eu não vou mudar meu voto de MVP, por mais que vocês saibam que eu gosto do Joe Burrow, mas eu também gosto muito do Lamar e gosto muito do Josh Allen. E assim, houve problemas na temporada dos Bengals, que também, em certa medida, foi em relação ao Joe Burrow. Por exemplo, se tivesse vencido os Patriots na semana 1, um jogo que o Burrow foi bastante apático, sobretudo no primeiro tempo, aí os Bengals não estariam nessa situação, né? Agora, é inegável que se Cincinnati não for para a pós-temporada, daqui a pouco eu falo qual é o cenário para os Bengals irem para os playoffs, a culpa não vai ser dele. Ontem foi uma atuação absurda. Quando ele chegou a 300 jardas, eu já fiquei bastante impactado. Quando ele chega a 400 jardas na prorrogação, é completamente assim, surreal o que acontece. O passe para o Higgins no perímetro cara,
Eu entendo se você torce para os Ravens, se você torce para os Steelers, se você torce para os Chiefs, você não gostar do Joe Burrow. Mas se você não consegue apreciar o que aconteceu ontem, você não gosta de futebol americano. Você gosta de você mesmo e você gosta do seu time. Você não gosta desse esporte. De verdade. Você gosta do seu time. E tudo bem. Não tem problema nenhum. Por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo comentários tipo, e eu não tô querendo cagar a regra não, cada um faz o que quiser da vida. Mas eu fiquei muito feliz de ver alguns comentários, por exemplo, de torcedores dos Bengals elogiando o Lamar Jackson nessa temporada. Porque a gente vive num mundo tão polarizado que se você gosta do Paul McCartney, você tem que odiar o John Lennon. Pô, não dá pra apreciar de verdade. Tipo, beleza, pode torcer contra, porque você torce pro seu time, mas daí a não apreciar o que tá acontecendo nessa era de futebol americano, a gente tem pelo menos 4, e eu digo pelo menos 4, porque ainda tem o Justin Herbert, daqui a pouco eu falo como eu falei, ainda tem aí, ano passado o CJ Stroud fez um grande trabalho, mas ainda tem o Jordan Love, que é um bom passador, tem a história do Sam Darnold. Gente, esse esporte é do cacete. A era de quarterbacks que a gente vive é uma coisa simplesmente surreal. Ontem eu até falei na transmissão, quando apareceu os recortes do Burrow, que apareceu a temporada de 2005 do Carson Palmer. O Carson Palmer é um quarterback bom, mas naquela época ele chegava a ser considerado um top 5. Hoje o Carson Palmer não seria um top 5. Apreciem, apreciem, porque a gente vive uma era surreal na posição de quarterback. O que o Burrow fez ontem, o que o Lamar Jackson fez contra os Texans e fez várias vezes na temporada, por exemplo, o jogo contra os Bucks, o que o Mahomes fez contra os Steelers, o que o Allen fez contra os Lions e contra os Rams, gente, é muito bom. Então, o que eu friso é, apreciem. É claro, as pessoas, por questões pessoais, por valores pessoais, elas podem querer odiar fulano, beltrano, pode gostar do Burrow e odiar o Lamar, pode gostar do Lamar e odiar o Allen, tudo bem, o problema é delas. Mas se você escolher isso para sua vida, saiba que você está perdendo bastante coisa. Porque poder assistir um jogo de futebol americano e apreciar um quarterback jogando dessa forma, como aconteceu ontem, ainda mais depois do jogo que a gente viu na quinta-feira, Seahawks e Bears, é realmente uma experiência. E ontem o Joe Burrow foi uma força da natureza. Contra tudo, contra todos, contra a própria defesa, ele foi lá e encontrou formas. É claro que ter o T. Higgins, ter o Ja'Marr Chase é um fator, mas até aí, para pensar, o Lamar Jackson tem o Derrick Henry, o Mahomes tem o Travis Kelce, não é culpa dos... O Verstappen tem um carro da Red Bull, que não é a Haas. Então, também, calma aí, tá? A gente sempre fica tentando mitigar uma coisa ou outra. Vamos apreciar. É do cacete o que tá acontecendo. Esse esporte é bom demais. E hoje tem um Packers e Vikings que promete ser bastante interessante nesse aspecto também, né? O Jordan Love cuidando melhor da bola, o Sam Darnold passou já de 30 touchdowns, tem Justin Jefferson. Que momento que a gente vive na NFL. Seguindo, os Bengals, para se classificarem, eles precisam que Dolphins e Colts percam pelo menos um jogo. O Anthony Richardson não joga pelos Colts, deve ser o Joe Flacco o titular aí contra os Giants, um jogo teoricamente fácil para Indianapolis, mas vai saber. E o Tua é dúvida para os Dolphins contra os Browns neste domingo. Mas não só isso os Bengals precisam. Eles precisam vencer os Steelers na próxima semana, coisa que não é nenhuma garantia, vamos falar a verdade, ainda mais com essa defesa. E os Broncos têm que perder contra o Kansas City Chiefs. E eu acho que é aí que mora o problema. E por isso eu ainda acho que Denver vai para a pós-temporada. Porque os Chiefs devem estar com o Carson Wentz como quarterback e outros tantos jogadores de Kansas City, o Chris Jones, por exemplo, eu acho que deve descansar, o Mahomes, talvez o Kelce. Os jogadores mais importantes de Kansas City devem descansar, pelo menos esse é o histórico do Andy Reid, quando o time não está brigando mais por nada. Kansas City tem a folga aí na próxima semana de wild card, na próxima da próxima semana. E aí só fica um questionamento. Será que 2 semanas todo mundo descansando tem um ponto positivo de se recuperar fisicamente? Mas é ferrugem, será que pode ser um fator nos playoffs, na primeira partida? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, de qualquer forma, a tendência ainda é que Denver vá para a pós-temporada. Um grande jogo do Bo Nix. Riley Moss estava voltando de lesão, então normal que ele tenha sido bastante batido aí por grandes recebedores, o Ja'Marr Chase e o T. Higgins, que é free agent no ano que vem. Alô, torcida dos Patriots, hein? Porque, assim, claro que tem o histórico de lesão que ele teve nessa temporada, mas ajudaria bastante o Drake May. Falando no Drake May, ele teve um belo passo para touchdown, mas é um cara que sofre muito com linha ofensiva. Se eu defendo o Caleb Williams em relação a isso, eu tenho que defender também o Drake May, que em várias oportunidades nessa temporada mostrou seu talento, mas os Patriots não têm time. E eu, honestamente, acho que o Jordan Mayo não tem que voltar na próxima temporada. E não é imediatismo e muito menos oportunismo, porque há semanas eu falo que é um desperdício ter o Drake May com essa linha ofensiva, com esse ataque, e com o que o Jordan Mayo vem fazendo, a gestão de running backs dele ao longo de toda a temporada, as declarações que ele dá após jogo. Não acho que o Van Pelt é o melhor coordenador ofensivo do mundo também, então eu acho um desperdício. Do outro lado,
Eu queria ver um jogo assim como eu vi do Justin Herbert. E eu honestamente achava que os Chargers poderiam cair num jogo armadilha aqui contra os Patriots, que vinham de uma boa partida contra os Bills. Talvez, né, New England jogando em casa, tivesse motivado, mas não. Né? J.K. Dobbins voltando agora no final do ano, jogaço do Justin Herbert aí, talvez o melhor jogo do Justin Herbert nessa temporada, mostrando todo o seu talento. E o Ladd McConkey, que era um cara que eu tinha expectativas muito altas, considerando que o resto do corpo de recebedores dos Chargers não era tão bom. Claro, ele não era uma escolha de primeira rodada, mas para vocês terem ideia, eu draftei o Ladd McConkey em todas as minhas ligas no Fantasy, porque era uma oportunidade, considerando que o Palmer e o Johnson não são confiáveis, que ao longo do ano eu pudesse ter um pouco mais de volume. E foi o caso. Né? A partir do meio da temporada, o Ladd McConkey virou uma peça essencial no corpo de wide receivers dos Los Angeles Chargers e talvez para o médio prazo aí para o Justin Herbert também. Eu não acho que exista profundidade de talento suficiente para os Chargers irem longe nessa pós-temporada. Eles garantiram vaga ontem com a vitória contra os Patriots, mas de qualquer forma, um jogo muito forte, uma declaração mesmo aí do Herbert. Sobre Cardinals e Rams, mais um jogo apertado para o Los Angeles Rams. Eu fico um pouco preocupado com as atuações ofensivas que eu estou vendo de Los Angeles, são a pontos especialmente, mas é um jogo divisional, semana mais curta, o jogo no sábado. Agora, o Kyler Murray de novo um turnover no final, ele basicamente jogou queimada ali na red zone e é um anticlímax essa temporada de Arizona. Eu realmente quis acreditar nos Cardinals. Quando eles estavam liderando a divisão, meu palpite para ganhar a divisão era Arizona, porque a defesa estava numa ascensão defensiva, o Kyler Murray teve vários bons jogos na temporada, mas aí chegou essa reta final e os turnovers foram acontecendo com frequência. Não acho que é fim de mundo, mas é sim uma medida de preocupação aí, né? Porque a Arizona colapsou em relação à campanha no final da temporada, e a gente já viu isso com o Cliff Kingsbury, e agora acontecendo de novo. De qualquer forma, eu não coloco culpa no Jonathan Gannon, não. E eu acho que a gente não tem que ficar procurando culpa o tempo inteiro. Vamos ser francos aqui. Com esse elenco que o Arizona Cardinals tinha, ganhar a divisão e ir para os playoffs já seria sensacional. E queira ou não, o time chegou a liderar a divisão e no papel entrou a temporada como quarta força da divisão. Então eu acho que tem que, se a gente vê o copo um pouquinho cheio aqui, não totalmente vazio, não, sei lá, 70% vazio, mas 30% cheio. A Arizona precisa de reforços no ano que vem. Eu acho que precisa de mais um wide receiver, eu acho que precisa de mais peças na defesa, sobretudo, apreciador de passe, e aí quem sabe na próxima temporada os Cardinals possam brigar de maneira mais contundente durante todo o ano pela NFC Oeste. Eu acho que existe condição para isso. Sobre os Rams, eu quero ver um trabalho melhor ofensivo, tá? Porque nas duas últimas partidas eu vi muitos erros de execução, para ser sincero. Jogos mais apertados que deveriam aí nos dois últimos jogos de Los Angeles, que pode se classificar hoje com uma combinação de resultados, porque aí teria a vantagem no confronto de forças de vitória, no critério de desempate de forças de vitória contra o Seattle Seahawks. A vitória dos Rams contra os Bills ajudou muito os Rams, e aí vamos ver o que acontece. Seattle pode ser matematicamente eliminado hoje no domingo, tá bom? É isso. Fizemos todo o que podíamos. A gente volta com mais amanhã. Um beijo carinhoso para vocês. Esses 3 jogos não estarão nos 7 coisas que você precisa saber, que eu gravo na segunda-feira. Estarão no Vencedores e Perdedores pontualmente, mas não na segunda-feira, tá bom? E para mais sobre Packers e Vikings, prévia desse jogaço, eu vou falar um pouco sobre essa partida. Assine o Like Plus, vem com a gente. Fizemos todo o que podíamos. Um beijo carinhoso e até a próxima. Tchau!